começo, né? Estarmos estudando a palavra de Deus, né? Agora com um pouquinho mais profundo. Sabemos aqui que muitos aqui frequentam há muitos anos a escola dominical, né? Poderiam ser até teólogos já, pelo tempo que nós frequentamos a escola dominical, por tudo aquilo que nós aprendemos. Mas sempre há algo novo. E principalmente nos dias que nós estamos vivendo hoje, né? Gostaria de fazer mais uma oração e depois gostaria de estarmos compartilhando 2 textos da palavra de Deus, apenas 2 versículos. Pai, nós louvamos, glorificamos e exaltamos o teu santo e bendito nome, ó Pai. Que o Senhor esteja nos abençoando nesta manhã, Pai. Que essa nova caminhada da tua igreja, Senhor, buscando conhecimento, ó Pai, possa receber do Senhor, ó Deus, a bênção, Senhor, e possamos estar realmente crescendo, ó Pai, em espiritualidade, em ética, ó Deus, e moralidade, ó Pai, para que a tua igreja, Senhor, possa fazer diferença, Senhor, nessa sociedade, Pai, e possa testemunhar do teu evangelho salvador a vida das pessoas, ó Pai. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós queremos então meditar em 2 textos, bem rapidinho, um no Velho Testamento e um no Novo Testamento, mostrando que tanto na Antiga Aliança como na Nova Aliança, né, o ensino, ele é primordial, né? Ele é necessário para o crescimento da igreja. Primeiro texto, Oséias 4:6. Profeta Oséias, capítulo 4, verso 6. Todos encontraram? Vamos lá. Assim diz a palavra do Senhor. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento e também os rejeitou como meus sacerdotes, também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei de seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento, né? Nós sabemos que Oséias aqui está escrevendo dentro do contexto já, né, da destruição do exílio do povo de Israel. E aqui ele fala que o povo ele foi destruído porque o povo deixou o estudo da palavra de Deus, o conhecimento da palavra de Deus. Eles rejeitaram o conhecimento. E a consequência foi muito grave, né? Porque houve apostasia, houve idolatria, a sua ética foi comprometida, a sua moralidade foi comprometida. E nós vemos principalmente os profetas, né, denunciando a situação caótica, terrível que o povo de Israel vivia naquele tempo. E parece que essas coisas se repetem também nos nossos dias de hoje, né? Embora haja, nós possamos falar que exista uma sociedade cristã, mas a sua prática, a sua moralidade, a sua ética, ela está bem distante daquilo que a palavra de Deus nos diz. E muitas vezes dentro das próprias igrejas, dentro das próprias comunidades. E ao olharmos, né, para o percentual de cristãos evangélicos na nossa sociedade, nós percebemos que esse crescimento, ele não tem tido uma resposta muito grande na nossa sociedade, né? Parece que a sociedade, aqueles que também abraçaram o evangelho, não têm abraçado também a ética e a moralidade cristã. Tal fato, né, que a igreja vive esses momentos tão difíceis hoje que nós vivemos, onde muitas vezes, né, o evangélico, né, ele é muito desacreditado na nossa sociedade. Então, falta de conhecimento, falta de estudo. E o que nós olhamos muitas vezes para as igrejas hoje? Muitas igrejas hoje, a primeira coisa que tem feito é abolir a escola dominical, o estudo da palavra de Deus, né? Somente os cultos, mas não há ensino da palavra, né? Não há um momento de interagir, de perguntar, de conhecer, de se aprofundar na palavra de Deus. É a mesma coisa se nós formássemos profissionais e se não se dedicassem ao aprendizado. Como iriam exercer a sua profissão? Então é necessário, então, que o povo de Deus, né,
ele não rejeite o conhecimento, mas ele busque a cada dia esse conhecimento da palavra de Deus. E o que esse conhecimento faz, né? No seu coração e na sua vida, na sua prática, no seu dia a dia, na influência que ele tem na sociedade, onde quer que ele seja inserido. O segundo versículo está lá no Novo Testamento, foi escrito por Paulo a Timóteo. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, o verso 16 e 17. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16 e 17. Vamos lá? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Né? Aqui ele está dizendo que toda a Escritura, né? Ele não está dizendo toda a Escritura. Por quê? Porque hoje nós temos várias religiões e eles têm vários livros da sua fé. Mas ele está se referindo à Escritura sagrada, né? Aqui eles já tinham lá os escritos do Velho Testamento. Estava sendo escrito agora os livros do Novo Testamento, do qual Paulo é um escritor de várias cartas, assim como outros escritores também ali registraram. E ele está dizendo qual é o objetivo, para que ela tem que ser usada. Primeiro, qual a sua utilidade? A sua utilidade é para o ensino, para aprendermos da sua palavra, para a repreensão, isso é, para a correção, né? Muitas vezes do rumo que nós tomamos nas nossas vidas e precisamos muitas vezes dessa correção, dessa repreensão na nossa caminhada. E para a instrução na justiça. Mas para quê? Qual o objetivo? O que se espera de nós? O que se espera é que ao aprendermos a palavra de Deus, ao assimilarmos a palavra de Deus, ao estudarmos a palavra de Deus, nós sejamos homens, mulheres de Deus, aptos e plenamente preparados para toda boa obra. Né? Para toda boa obra. Não só dentro do ambiente eclesiástico, religioso, comunitário, mas também na sociedade. Nós somos chamados a testemunharmos da nossa fé na sociedade. Então, portanto, fica um grande alerta para a igreja, né, da nossa atuação dentro da sociedade. Então, por que então que nós estamos adotando um modelo de trabalho na escola dominical? A escola dominical, ela continua, é negociável, ela sempre vai existir, né? Mas agora, dando ênfase a um estudo mais profundo das Escrituras. E falando um pouquinho, né, do Centro de Estudos John Knox, né, aqui, quem foi, né, mas por que esse nome? Quem foi John Knox, né? John Knox, ele é o fundador do presbiterianismo, né? Ele era um pastor, né, que teve contato, né, ele era um sacerdote, né, que estava ligado à igreja da Inglaterra, né, a igreja anglicana, e ele teve contato com o calvinismo, né, em Genebra, lá com os reformadores de Genebra, né, e ele trouxe essa doutrina, né, trouxe essa forma de ver da fé reformada para dentro da Escócia. Então ele reformou a igreja da Escócia. E ali então, até então, quem dirigia a igreja nas Ilhas Britânicas, né, da qual a Escócia faz parte, era o rei ou a rainha da Inglaterra, que era o chefe supremo da igreja. E ela que nomeava, ou ele que nomeava, os bispos, né, para dirigir a igreja, né? E então houve assim, até mesmo uma luta muito forte, né,
para que a igreja se fosse presbiteriana, que os presbíteros governassem a igreja, né? Nós temos dentro da nossa forma de governo, né, os presbíteros, por isso que a igreja chama presbiteriana, ela é governada pelos presbíteros docentes e regentes, né? Docentes são os ministros da palavra e do sacramento, o qual nós chamamos de pastores, reverendos, reverendas, né? E os presbíteros regentes são aqueles que ajudam na administração da igreja. Então a igreja da Escócia, fazendo parte da igreja anglicana, então ela não tem mais um governo anglicano, isso é, um governo episcopal, dirigido pelos bispos, e sim pelos presbíteros, né? E assim então se torna a igreja presbiteriana, a igreja da Escócia se torna a igreja presbiteriana. E dali então eles vão, juntamente com irlandeses e escoceses, migram para os Estados Unidos, levam a igreja presbiteriana e depois a igreja presbiteriana envia os missionários para o mundo todo. Então, na verdade, nós somos netos da igreja escocesa, né? Os americanos são filhos e nós somos os netos da igreja escocesa. Que então temos aí essa mesma fé. E aí nós temos aí o Centro de Estudos John Knox. Bom, o Centro de Estudos John Knox é um projeto de educação cristã desenvolvido pela primeira Igreja Presbiteriana Independente de Bauru, orientado pelos princípios da teologia reformada, e ela oferece, o centro oferece cursos sobre diversas disciplinas, em módulos cujo objetivo é difundir de forma clara os princípios, os principais temas relacionados à fé cristã. E por que surgiu essa necessidade na igreja, né, de se ter um centro de estudos bíblicos aí? Então, o Centro de Estudos John Knox surge em respostas às duas constatações fundamentais. Primeiro, reconhece-se que o conhecimento teológico é uma peça-chave para o crescimento saudável da igreja. Então, para que a igreja cresça saudável, ela precisa ter um alimento bom. E quando nós falamos isso, nós falamos a respeito do conhecimento teológico, né? O que seria teologia? Quem vai definir para a gente o que é teologia? A palavra teologia. Teo é Deus, e logia é estudo, né? É o estudo de Deus, né? E aonde que nós encontramos os conceitos sobre Deus? Aonde nós vamos buscar? Qual é a nossa fonte? A palavra de Deus, né? Ali que nós encontramos. Então, a igreja ela precisa conhecer Deus. Quem é Deus? Uma das doutrinas que nós temos como presbiterianos, que nós acreditamos, é na soberania de Deus. Deus é soberano sobre todas as coisas, né? E o nosso Deus, ele não é criado por nós, mas sim é o nosso Deus, ele é o eterno, né? O onisciente, o onipresente, onipotente. E hoje Deus tem sido criado, né? Tem se criado Deus de acordo com o pensamento das pessoas, né? Deus não passa a ser Deus, ele autoexistente, mas sim criado, né? Com algumas doutrinas que querem questionar a questão dessa tão importante doutrina que é a soberania de Deus. Então, nós queremos estudar de forma clara essa teologia, e ela sempre vai estar vinculada, relacionada à nossa fé cristã. É o estudo da palavra de Deus, daquilo que está revelado na palavra de Deus. E o segundo, em segundo lugar, percebe-se que os membros da comunidade cristã demonstram interesse genuíno pela teologia, quando esta é apresentada de maneira acessível e conectada à vida da igreja, né? Aqui nós precisamos entender um pouco a realidade que nós temos hoje, né? Nós temos hoje uma realidade completamente diferente de 50 anos atrás, né? Se a gente pegar 50, 60 anos atrás, nós vamos perceber que a nossa sociedade, ela não tinha um nível tão alto de escolaridade, né? Hoje não, hoje a igreja é diferente, né? Os irmãos têm sua formação profissional, os irmãos têm sua formação acadêmica, os nossos adolescentes, né, estão aí já no segundo ciclo aí, né?
já estão aprendendo, já estão questionando, muitos já estão na universidade. Então isso o que cria hoje? Hoje cria essa questão, né, de conhecer profundamente a palavra de Deus, né, de saber, né, realmente da palavra de Deus. Isso leva as pessoas a querer buscar o conhecimento, porque a nossa sociedade está mais assim. Hoje ela está mais questionadora e ela quer respostas, mas respostas verdadeiras, bíblicas, fundamentadas, que você pode dizer, realmente isso é verdade, isso está na palavra de Deus, né? Então, por isso que nós devemos buscar esse conhecimento, né? Porque as pessoas querem conhecer a palavra de Deus. As pessoas estão buscando a palavra de Deus. Nós estamos vivendo um tempo onde as ideologias, as filosofias, elas falharam. Está aí, né? O mundo em evolução, né? Problemas em todos os países, no mundo todo. Por quê? A forma humana de ver a sociedade, ela falhou. Ela não tem mais resposta. Então hoje as pessoas estão buscando essas respostas em Deus. Mas elas querem encontrar uma resposta que realmente seja fundamentada na palavra de Deus. Porque até então, nós estamos vivendo o evangelho assim, eu acho, eu estou sentindo, Deus me revelou, Deus... Mas nós precisamos buscar na fonte. A fonte é a palavra de Deus. Tudo que Deus quis falar para a humanidade, tudo que Deus quer falar para a humanidade, tudo que Deus revelou está nas Sagradas Escrituras. Então ela é a nossa base de estudo, de conhecimento, para buscarmos nos aprimorarmos a cada dia. E tendo a palavra em mãos, nós buscamos então esse conhecimento. Então as pessoas querem esse conhecimento. E como igreja nós devemos estar preparados para podermos, dar, aptos, como diz o texto lá, plenamente preparados para toda boa obra. E boa obra também é ensinar e transmitir a palavra de Deus. Portanto, a criação de um centro de estudos destinado ao desenvolvimento teológico junto à membresia da igreja tem um potencial de injetar vitalidade na igreja. Nós estamos falando tanto em revitalização, mas o ensino teológico, bíblico, cristocêntrico, ele realmente vai vitalizar, trazer nova vida, um novo reavivamento na vida da igreja. Assim sendo, o programa educacional do Centro John Knox, ele é relevante para os cristãos de todas as idades, começando lá dos pequenininhos, passando pelos adolescentes, pelos jovens e pelos adultos. Então, nesse primeiro momento, nós teremos aí disciplinas em cada uma desses segmentos de idades na nossa igreja. Levando em consideração a necessidade de adequação da linguagem e dos níveis de desenvolvimento, tanto das crianças, dos adolescentes, quanto dos adultos, Porque todos, desde o pequenininho, desde o menorzinho, desde o bebê, ele tem também aí a oportunidade de explorar, a teologia que fundamenta a sua fé, mesmo que na sua linguagem ali infantil. Aos crianças, aos adolescentes, aos jovens e os adultos, explorar a teologia que fundamenta a nossa fé, saber responder a respeito da nossa fé. Como o apóstolo Pedro ele afirmou, todo cristão deve estar preparado para dar razão à sua esperança, fundamentar a sua esperança. Quando ele fala da sua esperança, então ele tem que estar fundamentado e dizer realmente o que é a sua esperança. Portanto, o Centro de Estudos de John Knox se esforça para atender a comunidade da igreja, por meio de cursos que abrangem desde crianças até os membros mais maduros. E aqui nós vamos falar a respeito um pouco do que nós vamos oferecer, do que o Centro de Estudos de John Knox, aqui na IPI de Agudos, vai oferecer esse ano. Nós queríamos ter começado no primeiro semestre, mas não foi possível. Então nós começamos agora no nosso segundo semestre. E o que vai ser oferecido? Primeiramente eu vou falar dos adultos, O que nós vamos estudar? Bom, nós vamos estudar a base. Qual que é a nossa base? A Bíblia. Nós vamos começar
ali da Bíblia, né? Nós vamos estudar a Bíblia, né? Essa matéria, né? Tanto nos institutos bíblicos como nos seminários e faculdade de teologia, ela é chamada de bibliologia, que é o estudo da Bíblia. O objetivo de estudar bibliologia é fornecer um conhecimento profundo sobre a origem da Bíblia, a formação da Bíblia, a inspiração da Bíblia, a autoridade da Bíblia e a preservação das escrituras sagradas, né? Garantindo a confiabilidade e a integridade da Bíblia como palavra de Deus, né? Nós temos hoje uma grande discussão, né? A respeito da Bíblia ser a palavra de Deus, né? Aí muitos estão buscando aí o meio termo, né? Nós cremos firmemente que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas quando se querem misturar filosofias da nossa sociedade com a Bíblia, alguém diz assim, não, a Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia contém a palavra de Deus. Como a Bíblia contém história, como a Bíblia contém muitas coisas. Mas para nós cristãos, a Bíblia é a palavra de Deus, inerrante. Nós cremos que ela foi inspirada por Deus, né? E assim nós cremos e assim nós vamos estudar a respeito aí da autoridade, da palavra da inspiração, da palavra de Deus, como ela é realmente palavra de Deus. Então, compreender a sua origem, a sua formação, como ela foi escrita, como ela foi organizada ao longo do tempo, a sua inspiração, a sua autoridade, sua autenticidade e integridade. Estudar a canonicidade, ou seja, como os livros que compõem a Bíblia foram reconhecidos como inspirados, como foram preservados ao longo dos séculos para assegurar que não foram adulterados, né? Fornecer confiança de que o livro em que os cristãos baseiam a sua fé é genuíno e válido, servir como um ponto de partida essencial para outras áreas da teologia sistemática, preparando o estudante para entender outras doutrinas bíblicas, responder a dúvidas e também ao ceticismo que está presente, né, muito forte na nossa sociedade. Eu acho que todo mundo aqui, seja na escola, seja no trabalho, seja até em casa, já ouviu dizer, como é que você prova que a Bíblia é a palavra de Deus? Como você prova que a Bíblia não é um livro comum, como muitos foram escritos, né? Então existe esse ceticismo presente na nossa sociedade. Então quando nós terminarmos o nosso curso, né, aqui no final de novembro, creio que nós vamos poder responder a todos esses questionamentos, estarmos preparados para respondermos a todos esses questionamentos. Por isso, né, nós convidamos aqui, principalmente a classe dos adultos, né, a que estejam com afinco, não faltem das aulas, né? Estejam presentes nas aulas, porque a gente vai realmente aprender sobre a Bíblia. A gente vai saber como é que ela se formou, como ela chegou até nós e qual a sua importância para os nossos dias de hoje, né? Então essa é a classe dos adultos. Mas nós também teremos, né, a classe de adolescentes, que também vai estar aí desenvolvendo uma disciplina junto aos adolescentes. E eu vou convidar a Osiana para que possa estar falando a respeito do que os adolescentes vão estar estudando, né, agora nesse semestre. Graça e paz, amados, bom dia. Nós aqui da Sala dos Adolescentes estamos muito empolgados, muito felizes por esse momento novo que se inicia. A Sala dos Adolescentes, eu vou estar ministrando as aulas juntamente com o Lucas. O Instituto John Knox, ele traz uma característica, às vezes, de pessoas específicas em determinadas matérias. Então, talvez, em algum momento, a gente vai pegar alguém que fale melhor ou que seja muito específico em determinada matéria e trazer para a Sala dos Adolescentes para estar trazendo mais conhecimento ainda. Então, assim, o intuito é tipo assim, nós vamos subir o sarrafo. É isso que vai acontecer. A escola bíblica sempre nos trouxe direção e instrução para que a gente possa realmente conhecer mais da palavra de Deus, nos blindarmos para este mundo. E agora as matérias, o conteúdo se torna mais denso quando a gente fala em ser focado realmente na teologia. Então a gente vai começar a comer um alimento mais sólido em muitos momentos. Nesse semestre, por indicação da própria igreja de Bauru, o pessoal que trabalha com os adolescentes,
O tema dos adolescentes, né, o bloco dos adolescentes vai ser Introdução à Teologia Reformada. Então, nós vamos entender aonde nós estamos, qual é a teologia que a presbiteriana segue, o que aconteceu, e aí a gente vai entrar nas 5 solas. Então, nesses 4 meses aí de estudo, nós vamos nos aprofundar nas 5 solas e estaremos entendendo aí a teologia reformada. Vai ser um momento de grande aprendizado. Tenho certeza que, assim, a gente já tem sido bombardeado com outras teologias e com outros entendimentos, e os adolescentes são permeados, assim como toda a igreja, por tudo isso. Então, assim, eu creio em Deus que o coração e a mente serão blindados para que a gente possa realmente, conhecendo mais da palavra, possamos ter mais certeza ainda e mais convicção da nossa salvação, do nosso chamado e daquilo que o Senhor tem para cada um. E a gente sempre trabalha que nós somos discípulos onde quer que nós estejamos. Então, quanto mais conhecimento da palavra, quanto mais propriedade daquilo que nós cremos, nós teremos mais possibilidade de viver isso lá fora. Porque não adianta se alimentar, ter um conhecimento profundo e não fazer nada lá fora. Ver as pessoas indo para o inferno, crendo em coisas que não são reais, acreditando e entregando as suas vidas a crenças que não os levarão para o céu. E nós queremos, assim, como cristãos, porque foi isso que Jesus falou, né? Ele não falou enchei-vos da palavra e vivei tranquilamente. Não, ele falou ide. E o ide, ele tem que ser pautado na palavra de Deus. E a nossa vida pautada na palavra de Deus. Então, esse vai ser um momento bastante importante. Creio que os adolescentes estão empolgados. Aqueles que ainda não se inscreveram oficialmente, lá no link, todo mundo olhando, todo mundo se inscrevendo. O John Knox, o Ideraldo falou sobre presença. Então, é muito importante nós estarmos estudando juntos, sabe? E não perder nenhuma das lições, porque eu tenho certeza que todos nós seremos edificados. E convidem outros adolescentes, convidem outros adultos, para que a gente possa estar trazendo mais pessoas, porque muitas vezes a pessoa tem restrição. Eu não quero ir na igreja. Não, mas você está indo para aprender teologia. Então, a gente vai mudar um pouco aí a chamada para as outras pessoas, né? Você quer entender, ou então você quer discutir? Então, vamos aprender para que a gente possa fazê-lo. Então, é uma estratégia para que a palavra de Deus seja pregada. Amém? Agradecemos a Alzi, né, por estar passando essa posição sobre os adolescentes. Mas também, como falamos, né, ela vai também atingir as crianças, né? E a Elisete vai estar falando um pouquinho a respeito aí desse trabalho junto com as crianças e como vai ser adotado, o currículo que vai ser usado. Bom dia, amados, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Que alegria, né, Ideraldo? Esperamos tanto por esse dia, né, da implantação do John Knox, e o nosso coração se alegra, né, por esse momento. E vamos marcar a implantação do John Knox no ano que a nossa igreja completa 120 anos, né? Então, isso é uma alegria para o nosso coração. Você vai projetar para mim, Renan? Nós vamos, então, dar uma olhadinha no material das crianças. Então, o John Knox, ele atende também o Little John, que são as crianças, e os cabeças Class, que são os adolescentes, né? Então, a Alzi já falou dos adolescentes. Ensine a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Provérbios 22:6. É uma promessa do Senhor, que se nós ensinarmos as crianças no caminho em que elas devem andar, elas não se desviarão desse caminho, né? Então, firmados e crendo nessa promessa, é que
nós ensinamos as nossas crianças, e essa é uma responsabilidade da família, de trazer as crianças para a casa do Senhor, para que aqui elas aprendam a amar, elas conheçam, que elas tenham o coração delas convertidos a Jesus, e que elas amem a Jesus, que elas amem estar na casa do Senhor. E se assim nós fizermos, o Senhor nos dá essa promessa, que elas não se desviarão dele até quando estiverem velhos. Então essa é o currículo que nós vamos estar trabalhando. Eles fazem essa divisão de 0 a 3, 4, 6, 7, 9 e 10 a 12. Para o departamento infantil. Como nós não temos espaço para 4 salas do infantil, nós só temos 3 salas, nós então excluímos aquele de 7 a 9, porque essa faixa etária nós dividimos ali entre 4, o nosso vai de 4 até a 8, e depois até 9, e depois de 9 até 12. Pode passar, Renan. Aí, esse aqui, quem mandou esse material para nós é lá da primeira IPI. Eu estava atendendo lá o departamento infantil, mas acho que o Ideraldo já falou do certificado no final, não? Então, no final do ano, nós vamos ter uma formatura, e eu acho isso lindo, né? Você faz o curso, e se você tiver 75% de presença no final do curso, nós vamos ter um culto bem lindo, e nesse culto nós vamos ter a formatura. Olha que lindo! Você está vindo aqui na frente recebendo o seu certificado, né? E tanto as crianças, como os adolescentes, como os adultos, receberão um certificado no final do curso. Mas lembrando que, se você quer ter certificado, tem obrigatoriamente, é igual lá na escola, né? Tem que ter certificado, tem que ter 75% de presença. Aqui não tem recuperação. Porque a recuperação é só para aprendizagem, né? Na escola, se o aluno ficou com nota baixa, ele faz recuperação para tentar recuperar a aprendizagem. Mas se ele tem falta, ele reprova, né? Não passa para o ano seguinte. Então, nós queremos que todos aqui avancem, né? Então, essa vai ser o currículo da sala da sala Aleluia Kids. Já tem aí os 4 módulos. Nós vamos seguir essa sequência, porque eles enviam essas sugestões para a igreja, e a igreja tem autonomia se quer seguir essa sequência de currículo, ou se quer fazer alguma alteração. Mas em conversa com o Ideraldo e também com o João Fardim, que ele que é responsável pelo John Knox, lá na primeira IPI de Bauru, nós entendemos que nós vamos seguir essa sequência para a classe Aleluia Kids. Então, eles vão... Pode voltar um pouquinho, Renan? Eles começam com aquele módulo Os Animais de Deus. Então, eles vão aprender sobre os animais que moram na floresta, os que moram no deserto, os que temos em casa, os que moram no mar, os que voam no céu. Deus cuida de todos os animais e Deus nos chamou para cuidar da criação. Então, aí, essas primeiras aulas, eles aprenderão sobre esse cuidado e esse amor que nós devemos ter para com a criação de Deus, né? Começando pelos animais. Depois, as cores do mundo, um mundo cheio de cores, cores que combinam, novas cores. Deus coloriu a criação, Deus coloriu os seres humanos, um mundo preto e branco e salvação, uma nova cor no coração. Então, trabalhar sobre a questão
das cores. Aqui, quem conhece o livro Sem Palavras, né? Sabe que o livro Sem Palavras é formado pelas cores. Então, um módulo onde eles vão aprender as cores, mas sempre falando e focando da salvação em Cristo Jesus. Depois, o módulo 3, formas, sons e sabores. As formas geométricas, as formas da natureza. Deus fez a música com dança e muito louvor. Deus foi para a cozinha. Deus foi para a cozinha, parte 2. E um Deus muito criativo. Olha que lindo isso, né? As crianças aprenderem que é assim, né? Que Deus é criativo. Ele não fez as coisas tudo igual, né? Ele fez as coisas com formas diferentes, com cores diferentes e com sabores diferentes. Esse é o nosso Deus. É esse Deus criativo, né? E como nós fomos feitos à imagem e semelhança dele, nós também somos seres criativos. E isso é importante nós incutirmos já isso no coração e na mente das nossas crianças. E o módulo as paisagens, o mundo que Deus criou, as florestas, os desertos, os mares, as montanhas, os vales e Deus em todo lugar. Então, é esse Deus que nós cremos. Não, ele está em todo lugar. Aonde nós formos, né? No alto dos montes, se nós formos até o abismo, aonde nós formos, está lá o Salmo 139 como base para esse módulo. Amém, irmãos? Que lindo sabermos que as nossas crianças, já desde os pequenininhos, vão estar aprendendo as verdades contidas na palavra de Deus. E interessante que quem montou esse material foi ele é licenciado, Ideraldo? Ele é licenciado, né? O João Fardim. E ele usou a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, para as escolas. Então, parte do que está aqui, né, ele retirou desse material que nós usamos nas escolas, né? E aí ele trouxe isso para a palavra de Deus. Pode passar, Renan. Esse pode pular. Esse do 4 a 6, depois nós vamos dar continuidade, nós vamos usar esse currículo de 4 a 6, depois numa sequência da classe Aleluia Kids. Porque eles vão crescendo, né? Nós já temos crianças, a Marina está com quantos anos? Está com 4, né? Então, já tem a Marina ali que está com 4. Então, terminando aquele primeiro currículo da classe Aleluia Kids, a gente vai dar continuidade no de 4 a 6. Então, a classe Aleluia Kids, ela inicia as aulas é a professora Ana e a professora Edilene. A classe, essa aqui é a classe Deus é Amor, que é de 7 a 9 anos, é a professora Raquel e a professora Dione, que são responsáveis por essa turma, e esse é o currículo dessa turma. Com essa idade, busca-se introduzir as crianças ao universo dos evangelhos, apresentando a pessoa de Jesus como Messias prometido e esperado. Ele é o personagem principal em todos os módulos. Ao fim, há uma breve introdução sobre escatologia, enfocando a esperança que nós cristãos temos. Amém? Então, nesse módulo, nessa turma, as crianças vão aprender sobre os evangelhos de Jesus. Então, um nascimento inesperado, uma fuga para o Egito, a montanha de Jesus, o diabo no deserto, milagres e sinais. Jesus quer entrar em casa, a história de Zaqueu e quem é Jesus. O módulo 2, as missões de Jesus, ele veio buscar o perdido, ele veio salvar o doente, ele veio dar água ao sedento, ele veio dar pão ao faminto, ele enviou o seu povo, ele veio fazer amigos e ele veio derrotar o diabo. O módulo 3, as parábolas.
um bom viajante, moeda e ovelhas, filhos perdidos, 4 solos, o reino de Deus, 2 casas, um fariseu e um pecador decidem orar. E o módulo 4, a volta de Jesus. Quando Jesus vai voltar, aí entra, né, a escatologia. Porque Jesus vai voltar, o livro da volta de Jesus nos últimos dias. O que Jesus está esperando? Novo céu e nova terra, novo corpo, nova vida. Então, olha que currículo, um currículo já mais aí aprofundado, né? Um currículo mais denso. É gostoso de ter assim, e é legal nós termos uma noção, uma ideia do todo, né? O que vai estar acontecendo aí na escola dominical aí nos próximos meses, né? E a classe Samuel, que é a classe da professora Camila. Aí essa classe, quando a professora Camila não pode vir, eu que assumo, e a professora Ana Paula também, ela assume essa turma. Nessa idade, os módulos buscam apresentar Jesus em movimento, abordando principalmente as práticas das disciplinas espirituais. São abordados também os sinais que Jesus realizou e seu significado dentro do contexto cultural do Novo Testamento e sua implicação na história da redenção. Então, os 4 módulos, nós vamos iniciar as práticas de Jesus. Então, vamos falar da oração, da importância da oração. Nós já temos crianças dessa classe que fazem parte da torre, né? Nós temos lá o Emanuel, né, Vivian? Ele já tem essa prática da oração e ele faz parte da torre de oração da nossa igreja. Então, as crianças vão aprender o que é a oração, 2 tipos de oração, orando com Jesus, parte 1 e parte 2, orar pelos amigos, pelos inimigos e os inimigos da oração. Quem será que são os nossos inimigos, não? Da oração. E o módulo 2, as práticas de Jesus. Então, a oração e a leitura da Bíblia. Quem inspirou a Bíblia? Para que serve a Bíblia? Como ler o livro de Jesus? Como ler o livro de Jesus, parte 2? Lendo a Bíblia uns com os outros. O que a Bíblia faz e as partes da Bíblia. É muito importante as crianças conhecerem a Bíblia, saber que tem o Novo Testamento, o Velho Testamento, o Novo Testamento, que o Velho Testamento foi escrito antes de Jesus, que o Novo Testamento foi escrito depois de Jesus, saber a sequência dos livros da Bíblia. Então, eles vão estar aprendendo nesse módulo. O módulo 3, o reino de Jesus. Então, eles vão aprender sobre as parábolas dos talentos, um rico e um pobre, a figueira que secou, pérolas e tesouros, um amigo prudente, uma viúva e um juiz. Deus deu uma festa. E o módulo 4, sobre os sinais de Jesus. Para que servem os sinais? O político desce do telhado, sangue nunca mais, o morto volta à vida, pães e peixes de monte, peixes sem fim e salvação no cemitério. Olha, a salvação de Jesus chega e é para todos. Amém? Até aqueles que estão escravizados, como aquele homem, né, que estava lá, né, que se feria todo e que vivia no cemitério. Deus seja louvado. Você pode dar um amém por isso? Amém. Um glória a Deus? Aleluia, irmãos. Que o John Knox seja uma bênção, assim como foi em Bauru, que quando nós fomos lá, nós ouvimos o relato de que a escola dominical na primeira IPI de Bauru, ela estava acabando. Na classe de adultos tinha 20 alunos matriculados, né? E com a implantação do John Knox, houve essa reformulação no currículo, e hoje eles têm 280 alunos matriculados na escola dominical. É disso, acho que para mais, né, Guilherme?
Porque lá eles têm muitas salas, né? E glórias a Deus que a nossa escola dominical já é uma bênção, né? Nós temos 70 alunos matriculados hoje na escola dominical, amém? Glórias a Deus por isso, né? Mas nós cremos que assim como o Senhor derramou da bênção dele, da graça dele, sobre ali a primeira IPI de Bauru, nós vamos também pedir essa bênção do Senhor para a nossa igreja, que nós possamos multiplicar, que nós possamos triplicar o número de alunos na escola dominical, né? Nós estamos abrindo para outras igrejas também virem, e que para vir fazer o curso do John Knox, que eles não precisam ser membros da igreja, mas eles podem se matricular somente na escola dominical para fazer parte do Centro de Estudo John Knox. E nós cremos que o Senhor enviará muitas pessoas, porque nós temos, né, o diferencial da nossa igreja é essa, que a palavra de Deus é a única regra de fé e prática. E nós queremos isso, que isso seja expandido para todas as igrejas. Então vamos orar, irmãos, não deixem de orar nem um dia pela nossa igreja, pelos 120 anos, porque nós queremos expandir, que nós possamos, quando nós formos comemorar os 121 anos, no próximo ano, nós nos lembremos dessa nossa conversa hoje. Olha, nos 120 anos, nós tínhamos 70 alunos matriculados, e hoje nós estamos com 150, com 200 alunos, amém? Eu creio nisso. E se nós orarmos, se nós colocarmos os nossos joelhos no chão, o Senhor, Ele vai fazer a parte dEle. Ele vai cumprir a promessa dEle. Só que para que se cumpra a promessa de Deus e a vontade de Deus nas nossas vidas, primeiro nós devemos estar no centro da vontade de Deus. E nós estamos como igreja no centro da vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é essa, é que a igreja seja fundamentada na sua palavra. E é isso que nós buscamos como igreja. E nós estamos buscando um novo currículo. Então, nós estamos fazendo a nossa parte. Nós estamos reformulando o formato da escola dominical, né? Então, nós também estamos fazendo a nossa parte. Então, nós cremos que nós veremos grandes coisas. Nós vamos ver um derramar do Espírito Santo de Deus nesses 120 anos da nossa igreja. E que nós vamos ter um crescimento que vai ser abençoado. E para a honra e para a glória do nosso Deus. Amém? Você vai ainda continuar? Tirar foto de todo mundo junto, os alunos, tudo. Perfeito. Então, irmãos, vai ser uma bênção na vida da igreja, né? Quantos aqui frequentaram a escola dominical desde criança? Quem veio na classe de criança aqui? Adolescentes. Os adultos é a nossa última classe, daqui depois só para a glória, né? Então vamos se aprimorar, vamos estudar bastante a palavra de Deus, né? Vamos se preparar, né? Porque aqui você vai aprender, né, sobre os patriarcas, sobre os apóstolos, os discípulos, né? Depois você vai ter que conversar pessoalmente com eles, né? Então, vamos estar preparados, né? Então, estudar a palavra de Deus. Como a Elisete já falou, nós também estamos oferecendo para a cidade, né? Esse ano a gente ainda não, nesse semestre não conseguimos, mas para o próximo ano a gente vai oferecer esse curso também durante a semana, num dia à noite, para que a gente possa atender outras igrejas também. Então, a gente vai caminhar um pouco mais aí no próximo ano. E vai ser uma bênção realmente. Passa a palavra. Reverendo, por favor. O nosso irmão Guilherme, né? O Guilherme que é o mais experiente em John Knox. Até a barba. Estou chegando lá, quem sabe um dia eu... Graça e paz, irmãos, bom dia. Eu já participei do John Knox e eu tenho 2 certificados. Um dia vocês chegam lá também. Eu queria falar como John Knox tem sido uma bênção na vida tanto da primeira IPI e de outras igrejas que têm recebido esse treinamento bíblico de estudo teológico.
Oséias fala no seu tempo, e muito por nós também. Perecer por falta de conhecimento é o mais triste dos graus de apodrecimento da alma. Eu concordo com William James, num dos livros mais importantes de teologia que nós temos, tanto no seu tempo quanto na atualidade, que diz que teologia, John Knox, não é um certificado que a gente está vindo atrás. Certificado talvez é uma coisa muito legal para nós falarmos como nós temos uma trajetória de estudo bíblico. Mas William James, ele muda o entendimento do raciocínio teológico quando ele diz que teologia é saber viver bem. A teologia, ela não é uma arte de retórica ou do entendimento para debate. Ela é algo que transforma a vontade e santifica o crente. É algo transformador quando você tem contato, um relacionamento com Deus a partir da sua revelação. E é por isso que cantamos bem alto, levantai o seu pendão, pois ela é a nossa regra de fé e prática. John Knox, quando funda em 1560 a Igreja Presbiteriana, eu tenho uma grande perspectiva do entendimento de como o mundo corrompido da sua época e o desprendimento de como a igreja tinha sido transformada por heresias e calúnias. No nosso tempo, louvado seja Deus pela igreja que ela tem os seus fundamentos bíblicos. E mais do que somente um curso de teologia, principalmente para vocês jovens, é a manifestação de Deus sobre a vida de vocês, para vocês serem soldados com uma teologia robusta, com entendimento e ser intérpretos, sem temer as perguntas do dia a dia, porque vocês podem ser uma esponja que também podem absorver água limpa ou suja, mas vocês precisam ser firmados na rocha que é Cristo. E esse revelado nas palavras do nosso Deus revelado nas Escrituras. Teologia é importante, não para um crescimento intelectual, mas para uma preparação da eternidade, onde nós conheceremos dia após dia a presença do nosso Deus e que não haverá fim. E é isso que Jesus nos diz, que agora você pode até pensar que se a teologia molda a minha vontade, quer dizer que ela é uma lavagem cerebral. Não, a teologia não é uma lavagem cerebral, e João 8,32, Jesus é categórico quando diz que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É na teologia verdadeira que encontramos Deus, entendemos a sua pessoa e os seus desígnios. Não é uma lavagem cerebral, mas sim uma libertação dos cativos do pecado. São homens que estavam aprisionados ao dinheiro, às vontades carnais e toda uma sorte de perversidade. A teologia nos molda para uma grande vontade de conhecer o Senhor e nos dá liberdade para contemplar a vida eterna que nos aguarda. Vamos orar. Pai Santo, Trindade bendita, louvado e engrandecido seja o teu santo nome, Senhor. Nossa gratidão pela sua providência e como o Senhor tem cuidado da história. Louvamos o teu nome, Senhor, porque neste momento iniciamos o John Knox, aqui nesta instituição. Que o aprendizado aqui, Senhor, não seja mero acrescento na nossa intelectualidade, para que talvez queiramos enfeitar o pavão, mas sim apresentar o Senhor ao mundo que necessita conhecer a Ti. Nos molde, Senhor, a vontade que o Senhor tem para nós, para os seus desígnios, onde o Senhor tem controle de toda a realidade. Tu que é emanente e transcendente, Senhor. Fica conosco e nos constrói moldados na força que é a sua verdade, sendo soldados de Cristo, marchando contra a escuridão. Que a tua palavra viva seja a nossa maior arma para deter e derrotar todo o vil dragão desse mundo, Senhor.
que marchamos, Senhor, pela verdade de Cristo, pela verdade da cruz, que temos a vida eterna e essa luz que nos conduz para encontrar a Ti, mediante o que o Senhor nos revelou, Pai Santo. Eu oro sim, Pai, e já peço também que abençoe todos aqui, Senhor, todos os envolvidos, o corpo docente e o corpo discente, para que esse curso não seja só um sucesso visual, mas sim um sucesso espiritual, Senhor. Nós louvamos o Teu santo nome, Pai, e fazemos essa oração no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, que é digno de toda a honra, glória e louvor. Amém.